Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, poderoso e santo, nos colocamos diante de Ti nessa hora, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Pai, guarda, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos o Teu nome. Apresentamos a nossa vida, nossos filhos, nossos cônjuges diante de Ti. Vai repreendendo toda armadilha, toda palavra contrária, toda obra de bruxaria, todo engano, em nome de Jesus. Amém? Em Jó, capítulo 42, verso 1 em diante, diz assim: E respondeu Jó ao Senhor e disse: Eu bem sei que tudo podes e que não há propósito que se esconda de Ti. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Porquanto eu denunciava o que não entendia, coisas que nem eram ocultas, que me eram ocultas, e que não as sabia. Veja Jó aqui reconhecendo que ele estava muitas das vezes se defendendo, falando de coisas que ele não tinha entendimento, que ele estava se auto-justificando por coisas que ele não tinha entendimento, porque o poder e a graça de Deus não cabe dentro de nós, não conseguimos compreender. Ouça, te rogo, e falarei, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Então agora ele entende que era necessário ele implorar, pedir para Deus ouvir ele. Mesmo ele sabendo que Deus escutava, agora ele entendia que ele falhou, né? Muitas das vezes ali Jó estava desejando esse momento oportuno para falar com Deus. E esse é o momento oportuno que Deus está dando para mim e para você, para nós falarmos com Ele, para nós conversarmos com Ele. Tem coisas que nós indagamos, coisas que nós auto-justificamos, que nós não tínhamos entendimento. Mas Deus, Ele tem todo entendimento. Deixe na mão do Senhor. E Ele vai entrar na tua causa, na tua peleja. Fala com o Senhor aquilo que está te afligindo, né? Como o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem. Isso é um encontro verdadeiro que Jó estava tendo com Deus. Um encontro verdadeiro que ele só tinha ouvido falar de que Deus fazia na vida de fulano, de Beltrano, algo de pôr a mão, algo, né, do seu poder. Ele sentia todas as bênçãos de Deus sobre ele, mas agora ele estava ali tendo um encontro face a face com o Senhor. Né, que ele se auto-justificava, mas agora ele tinha visto. Ele tinha visto Deus, talvez não ali, né, o rosto, a face do Senhor, mas ele viu o Senhor de alguma maneira. Deus manifestou a ele. Então, ele aqui está falando que ele viu o corpo espiritual de Deus, ele viu face a face, ele agora teve um entendimento, coisa que ele não tinha buscado antes, coisa que ele não tinha visto antes. Então, ele estava dizendo que todo o conhecimento de Deus que ele achava que ele sabia, ele não entendia nada. Tudo que nós às vezes pensamos que é de uma forma, que é da nossa maneira, que é o pensamento de Deus, ele não cabe dentro de nós. Nós não conseguimos entender, aleluia, como que Deus age, como que Deus vai proceder. E nós temos muitas das vezes bloqueado Deus fazer em nós, Deus fazer através de nós, porque nós temos um entendimento humano e nós temos que sair de cena para permitir Deus agir. Portanto, me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Então agora ele se arrepende, né? Por ter declarado que muitas das vezes ali ele estava indo contrário. Ele pensava bem de si mesmo. Ele se autodefendia. Então agora ele descobre uma corrupção humana dentro dele. E ele descobre ali que, né, o quanto estava sendo penoso para ele. E como é humilhante para o homem ele pensar que ele sabe tudo a respeito de Deus, porque Deus não manifesta tudo ao homem. E era necessário ali ele ter esse entendimento. Então, ele começa a entender que quem governa tanto a salvação quanto as bênçãos, quem santifica é Deus. Quem tem o poder na mão é Deus. E aconteceu que depois que falou ao Senhor essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois companheiros, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então nós deparamos que Deus, ele entrou na causa de Jó. Enquanto os amigos ali falaram contra Jó, querendo achar alguma falha, algum pecado em Jó,
eles não falavam da parte de Deus. Mas ali Jó reconheceu que ele não tinha entendimento, ele se auto-justificava. Ele queria ter o entendimento do pensamento de Deus. Enquanto os amigos falavam, acusando Jó, coisas que não era verdadeiro, não falavam da parte de Deus. Ali era um momento de Deus com Jó, para Jó conhecer Deus face a face. É algo que não cabe dentro de nós, tudo que Jó passou, sendo que Deus afirmava que ele era um homem reto, né? Aleluia. Agora, pois, tomem 7 bezerros e 7 carneiros e ide até o meu servo Jó e oferecei holocausto por vós e pelo meu servo Jó. E o meu servo Jó orará por vós, porque certamente por ele aceitarei, para que não os tratar de acordo com a vossa loucura, porquanto não falaste de mim com retidão como o meu servo Jó. Então, ali, esses 3 amigos agora, que tanto amolou Jó, que tanto ofendeu Jó, tinha que ir até Jó, pedir para que Jó orasse por eles, para que Jó ofertasse a ele. Né? Então ele faz, e o Temamita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor os disse, e o Senhor atendeu a Jó. Então, só através da intercessão de Jó, ali foi aceita esse sacrifício pelos seus amigos. Que eu quero, que Deus está dizendo para mim e para você, nós não temos entendimento das coisas que nós passamos, nós não temos entendimento do que está acontecendo, e muitas vezes nós colocamos diante do Senhor, querendo justificar, querendo entender os pensamentos do Senhor, querendo entender o que vai acontecer. E lá na frente, Deus tinha grandes coisas para fazer através da vida de Jó, mostrar o poder dele diante daqueles homens, diante de todos, e fazer com que Jó conhecesse Deus face a face, não somente de ouvir. Então aqui Jó teve total entendimento, que ele sabia, ele pensava que sabia, que ele conhecia Deus, mas o conhecimento de Deus não cabe dentro de nós. Aleluia! E mudou o Senhor o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Que você possa dobrar o joelho e orar, interceder por aquele que muitas das vezes te calunia, fala mal, que te persegue, que diz inverdades, porque é Deus quem vai, né, usar a tua vida para resgatar, para transformar, para lapidar outras pessoas. E acrescentou o Senhor em dobro em todas as coisas que tinha sido de Jó. Veja, o tempo antes de Jó, ele já era muito bem sucedido. Agora, Deus vem e acrescenta em dobro tudo o que era bênção na vida de Jó, tudo que era, porque agora ele tinha compreendido que de Deus nós nada, né, podemos afirmar, querer ter os pensamentos e o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus, ele não cabe a nós só sabemos aquilo que Deus quer que nós venhamos saber. Até aqui você vai, até aqui você conhece. Né? O muito estudar não é conhecer, mas é nós pedirmos para o Espírito Santo de Deus falar através de nós, manifestar a nós, revelar a nós. Então nós vamos ter o conhecimento à medida que Ele quer dar para cada um. E isso é para confirmar a palavra que Deus deu em Ezequiel 48, onde ele fala da repartição das tribos de Israel. Ali, ó, e esses são, Ezequiel 48, 1. E esses são os nomes das tribos da parte do norte pelo caminho de Etilon, indo para Emate até Azarenon. O termo de Damasco ao norte, ao pé de Emate, terá Dan uma parte, sendo as suas extremidades desde o oriente até o ocidente. E junto ao termo de Dan, desde o oriente até o ocidente, terá Azer uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o oriente até o ocidente, Naphtali terá outra. E junto ao termo de Naphtali, desde o oriente até o ocidente, Manassés outra. E junto ao termo de Manassés, desde o oriente até o ocidente, Efraim outra. E junto ao termo de Efraim, desde o oriente até o ocidente, Ruben outra. E junto ao termo de Ruben, desde o oriente até o ocidente, Judá outra. Então as tribos ali iriam ser beneficiadas, né? Essas 7 tribos aqui iriam receber aqui toda a bênção. Então nós vemos que Deus também alerta, né, ali dizendo
Ó, e junto ao termo de Judá, desde o Oriente até o Ocidente, será a oferta que fareis de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das outras porções, desde o Oriente até o Ocidente, e o santuário estará no meio dela. Veja, Deus, ele tinha uma bênção, uma prosperidade para distribuir para a tribo de Israel. Assim como ele tem para distribuir na vida de todo aquele que crê nele. E ele distribui conforme a vontade e o direcionamento dele. Assim como Deus fez na vida de Jó. Deus distribuiu bênçãos na vida de Jó. E aqui ele fez em dobro, conforme a vontade dele. Primeiro foi necessário Jó passar por um tempo para ele entender que o conhecimento de Deus não cabia dentro dele, que o que ele pensava de Deus, né, ali onde ele se autoafirmava, ele estava apenas ali, né, denunciava o que não entendia. Ele estava falando algo que ele não entendia. Ele ali, né, estava se autodefendendo, mas ele não tinha o verdadeiro conhecimento. Que Deus queria que ele conhecesse Deus face a face. Ele tinha ouvido falar de Deus, mas Deus queria que ele tivesse um total conhecimento pessoal. O que Deus quer conosco? Ele quer que nós venhamos ter intimidade com Ele. Ele não quer que nós venhamos apenas ouvir falar, mas Ele quer que você dobre o joelho, faça a tua campanha, ore com Ele, busque na madrugada, que você venha ter intimidade, que você venha orar por aqueles que te acusam, que te perseguem. Então o seu cativeiro será mudado. Né? E Deus vai mudar o teu cativeiro, como Ele mudou de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Isso, amigos que eram mais como inimigos, né? E então ali o cativeiro de Jó foi mudado e Deus acrescentou o dobro em todas as coisas que Jó tinha tido antes. Tudo que ele tinha tido antes, ele teve em dobro. E agora nós vemos aqui Ezequiel 48, aonde Deus estava dando direcionamento como seria distribuído as bênçãos, as terras para as tribos, né, de Israel. E as terras eram dividida conforme a vontade de Deus. Não é como a vontade do homem, é a vontade de Deus. Então, ele também diz ali que no meio dela tinha que estar o santuário, a presença de Deus. Você tem que trazer a presença de Deus para o meio da tua bênção. Quando você receber a tua bênção da parte de Deus, a presença de Deus tem que estar no meio. A presença de Deus, ela tem que ser falada, tem que ser anunciada. Você tem que apresentar, olha, essa guerra eu ganhei, porque Deus, no nome de Jesus, me abençoou. Essa guerra eu venci, porque Deus me trouxe ela. Essa guerra veio até mim, porque eu tive entendimento, porque eu tive conhecimento, porque eu tive um tete-a-tete com Deus, porque eu ouvia falar do poder de Deus, eu ouvia falar do que Deus fazia, mas agora eu provei dessa bênção de Deus. Primeiro veio a tribulação, veio o dia mau, primeiro veio as afrontas, primeiro o inimigo tentou me derrotar, mas Deus estava comigo, eu estava me auto-justificando, né? Como ele diz ali, quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Isso, quem sou eu para falar a respeito do que eu não conheço, Senhor? Quem sou eu que fiquei há tanto tempo, né, falando, né? Então eu estava falando de coisas que eu não entendia, coisas que eram ocultas para mim, né? E que eu não sabia. E agora eu tive um conhecimento. Ele pediu agora, Senhor, ouça-me. E perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Isso é, ele não sabia tudo. Ele precisava ter um encontro com Deus. Um pouco aqui nós vemos, não sei se eu vou dizer que era um orgulho de Jó, não sei explicar, mas ele pensava assim, que ele já tinha total conhecimento de quem era Deus. E como eu vi ontem na pregação da Bispa Cléo, Deus não cabe, o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus não cabe dentro de nós. Aí essa palavra vem e Deus aqui nos direcionando verdadeiramente. O conhecimento de Deus, né? Ali, ao discernimento de Deus, o que Deus tem, o que Deus vai fazer, não cabe dentro de nós. Nós não temos como saber, nós temos que nos esvaziar de nós, para que nós venhamos ter entendimento do que é Deus. Né? Um pouquinho do que é Deus, isto é, nós nunca vamos saber por completo. Deus, ele ensina, ele distribui, ele fala, ele revela para cada um conforme ele quer. Que nós temos que ter um entendimento em comum. Nós nada sabemos, nós precisamos dele, necessitamos, somos carentes, somos os miseráveis, o mais fraco entre os homens.
quando não temos Deus. Mas quando nós temos Deus, conforme a medida dele, ele nos dá, ele acrescenta para a honra e glória do nome dele. E assim foi na vida de Jó. Ele pediu, ouça, te rogo, Senhor, ele implorou, e falarei. Então agora ele sabia que ele precisava, antes de entrar na presença do Senhor, implorar, pedir, né, para que Deus o escutasse, né? E ele ia perguntar e Deus não ia responder, Deus ia ensinar a ele. Ele sabia que ele precisava aprender, porque ele pensava que ele já sabia as respostas, ele pensava que ele já sabia tudo. E Deus está nos dizendo que é necessário nós estarmos atentos, observando o que ele vai nos ensinar. O que ele vai nos ensinar. Nós não sabemos tudo. E ele distribui, ele abençoa quando nós ouvimos as suas instruções, os seus ensinamentos, assim como as tribos foi ali, né, distribuída para as 7 tribos. Então, Deus ele tem para fazer na minha e na tua vida. Mas não se esqueça que o santuário tem que estar no meio das bênçãos de Deus derramadas sobre a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.